A paz que basta para todos. Hoje trago uma palavra em Romanos 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa afastado, degradado, demitido, deposto, desempossado, despedido, exonerado, desprovido, privado da glória de Deus. São sinônimos para a pessoa entender que estão fora de verdade. Ou seja, é uma expulsão violenta, definitiva. Isso nos prova que já nascemos condenados pelo pecado de Adão e Eva. No Velho Testamento, os israelitas foram escolhidos por Deus pelo fato de serem a nação menos pior da terra. Mas vemos também que Deus só não a destruiu por conta da sua palavra a Abraão. E assim como no Velho Testamento, no Novo, Jesus também foi rejeitado pela nação, ao que Jesus disse: vim para os que eram meus, mas os meus não me aceitaram. Uma nação, uma criatura que não aceita o seu Criador, antes desejam aqueles que o enganou e o colocou em pecado de desobediência, a ponto de perder o vínculo com o Senhor Deus. Nascemos em pecado e já condenados à perdição eterna. Porém, entendemos que uma criança, enquanto não tem a capacidade de escolher entre Deus e o diabo, enquanto não responde por si, por conta da idade mental, não baseada em nossas leis, que no Brasil, por exemplo, até os 18 anos é criança, e que no muito fica detido nessas casas para menores com toda a regalia e não são considerados bandidos. Não importa o que eles fazem, o que eles fizeram. A proteção é tanto que nem pode ser exposto às suas imagens. Se protege mais os infratores do que o trabalhador que procura andar honestamente. Mas com Deus é diferente. Há na história no Velho Testamento que um menino, filho de um rei, pela morte do pai, começou a reinar com 8 anos e já fazia o que era mal aos olhos de Deus. Então vemos que o julgamento de Deus não é pela idade, mas pela maturidade. Então, independente da idade, a criança pode sim responder pelo que faz diante de Deus. Quando não aceitamos a salvação em Jesus Cristo, continuamos condenados no Velho Testamento. A Bíblia diz que nem todos que nascem em Israel são israelitas, como nem todos que diz a Deus Senhor, Senhor, entrará no céu, mas somente os remanescentes que se convertem a Jesus. Então entendemos que não somos salvos pelo tamanho ou o quanto pecamos, mas pelo reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. Uma vez que isso não acontece, continuamos condenados em Adão. Então, como diz as Escrituras, ficarão de fora os injustos, os devassos, idólatras, nem os adultos entrarão no reino, nem os efeminados, os sodomitas, ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores. 1 Coríntios 6, 9, 10, também fala que ficarão de fora os cães, que significa aqueles que vivem em impureza e idolatria, e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os que amam e cometem a mentira. Se não se converterem a Cristo, morrerão eternamente, perderão a salvação. E no julgamento ou no grande juízo final serão condenados ao inferno, suas almas juntos com Satanás e seus demônios, e o anticristo e a besta, e a todos que os têm seguido. Mas o interessante desse juízo de Deus é a sua justiça, sem acepção, sem preferência, sem preferido. Sabe aquela vozinha simpática, doce, serena, gente boa, que todos gostam? Se não se converter a Cristo, mesmo tendo todas essas qualidades, também irá se perder, como todos antes citados, porque a salvação não é por mérito, pelas qualidades, assim como a condenação não é por maior pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Romanos 5, 20. A salvação é mediante o reconhecimento de que Jesus morreu para nos salvar e buscar sua face,
buscar sua face, buscando sua face e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vai ver Deus de jeito nenhum. Hebreus 12:14. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. É claro que quando a Bíblia diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é para que continuemos no pecado. É que não há tamanho de pecado ou não há pecado que Deus não perdoa. O que leva a perder a salvação é ficar medindo força com Deus, pecando para que Ele te alcance. Tu aumenta o pecado e Ele aumenta a graça. Vai nessa, você não sabe a hora que você vai morrer. Aí tu morre medindo força, tu morre pecando, achando que Deus vai estar sempre... Uma hora você passa dos limites e já era. Perdeu a oportunidade, porque a graça abundou para que a gente pare, para que a gente reconheça o sacrifício de Jesus, o amor de Deus e pare de pecar. Nós nunca vamos deixar de pecar na realidade, mas pare com os pecados terríveis. Porque os pecados do dia a dia, nós pecamos pensamento, palavra e obra, mas tem aqueles que são buracos, que a pessoa cai e dificilmente sai. Eu citei um monte de pecado aqui antes de eu falar da vozinha, mas o que acontece? Essa vozinha pode se perder por não querer aceitar, não acreditar em Jesus, não acreditar que precisa se converter a Jesus, que precisa entender que Ele é o Salvador, que a bondade dela não salva ela. Agora essas pessoas que eu citei antes, que estão aprofundadas em coisas terríveis, fica mais difícil de sair. Se para uma vozinha aceitar, entender, às vezes não acontece, ela não entende, ela não aceita. Imagina essas pessoas que desceram tão profundo o buraco da vida deles. E para sair dos vícios, sair de uma situação que eles foram longe demais, desceram muito fundo e para voltar não consegue. Aí eles têm que sofrer para voltar, fazer a força que eles fizeram para cair no buraco, eles têm que fazer para voltar, e a maioria não consegue sair. Então não consegue se converter a Deus, e Deus não vai salvar. A questão está essa, não é tamanho de pecado, é questão que a pessoa pode dizer, mas então vou continuar na prática desse monte de pecado que foi citado, porque... Se é o mesmo nível da vozinha, tem que se converter a Cristo, mas a vozinha vai ter que se converter a Cristo, aceitar que Jesus é Salvador e morreu na cruz para salvar todos nós, que nenhum de nós merecia salvação. O problema todo é que ela pensa que os méritos dela vai levá-la para o céu. E aquele que afundou demais, os vícios, as paixões pelo mundanismo que ele se meteu, não deixa ele sair. Ele está numa jaula, numa grade, numa cadeia com as portas abertas, mas ele não sai porque ele está preso pela paixão naquilo que ele faz, que aos olhos de Deus é terrível. E muitos não conseguem de forma nenhuma sair dessa situação, porque para entra desonrando pai, mãe, a Deus, fazendo gato sapato, mas para sair tem que sair pisando nas paixões, tudo aquilo que conquistou, que é abominável a Deus. E muitos se apaixonam pelo pecado e não conseguem voltar. Enquanto vida há esperança. Se você acredita, muitos que estão me ouvindo, com essa palavra já foram os cristãos, já estiveram de verdade no caminho, já levou Deus a sério, só que caiu. Às vezes voltou para o pecado que diante de conhecer a Cristo, vivia. E agora não tem mais força para voltar. E se não arrancar força da onde não tem, está perdido. Não adianta se iludir, não. Não adianta ficar achando que na hora Deus vai salvar, que é mentira, não vai. Tu tem que sair daí. Porque quando você fizer todo o esforço e você achar, bom, agora não dá mais, eu tentei tudo, e Deus vê que você tentou, aí Ele te puxa. Te dá a mão e te tira desse buraco. Mas enquanto você não gastar tudo de si para provar para Deus que se arrependeu e que quer uma vida séria, uma vida íntegra com Deus, ninguém engana Deus. Deus prescruta o coração, Deus conhece tudo. Deus sabe o que a gente vai pensar daqui a uma eternidade. Então não adianta, a nossa parte nós temos que fazer. Deus não nos isenta da nossa parte. Amém?